Boa noite a todos. Que legal ver essa casa cheia, que legal ver esse museu cheio. Que legal ver esse lugar que a gente tanto aprecia, cercado de arquitetura, de arte, de design, repleto de pessoas interessadas em ouvir o que é que a Casa Brasileira tem, certo? Eu sou Adriano Tadeu Barbosa, para quem ainda não me conhece, e eu fico muito feliz por estarmos na 4ª edição do W Talks, uma sequência de encontros que a intenção é justamente falar sobre o nosso país em diversas frentes. E se a gente for pensar em quais frentes, a gente tem uma pluralidade gigante para explorar, certo? Mas isso tudo não seria possível sem que empresas abraçassem essas causas, essas intenções. E aí, eu vou pedir um pouquinho de atenção agora para a gente ouvir o recado de cada uma delas, que está conosco nessa versão. Primeiro, Rodrigo, W Investments, por favor. Boa noite a todos. Agradecer aqui os nossos parceiros, a Michelangelo, Momentum, sempre estiveram com a gente, agora o Marlos também junto. E a gente está indo para o 4º W Talks para trazer um pouco de, como a gente sempre fala, um pouquinho de conteúdo, né? E tentar valorizar um pouquinho mais o que é nosso. A gente que está sempre por trás de todas as vendas, a gente sabe a dificuldade que é desenvolver um projeto, fazer alguma coisa bacana e que converse com a cidade e que mantenha os nossos valores, né? Então, aqui eu acho que são vários parceiros que sempre estão prezando por isso, né? Pelo que a gente tem de melhor e o que a gente consegue fazer de melhor, tanto para os nossos clientes, quanto para a cidade e para todos. Então, agradecer um pouquinho, agradecer o Pablo e o Alberto por estarem aqui para falar um pouquinho também sobre isso. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Para contar sobre esse lançamento e essa novidade para a cidade, Marlos, por favor, MDGP. Obrigado, Adriano. Obrigado. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos. Obviamente, isso não é um evento de lançamento. Nós estamos aí a convite do Rodrigo, que tem esse evento do W Talks, que eu acho uma coisa muito legal. Eu acho que soma, cria conteúdo, ao mesmo tempo junta pessoas interessadas, ainda mais num lugar gostoso como é o MON. Então, esse como diz o Adriano, é um pequeno release, esse é um empreendimento nosso que nós estamos desenhando junto com o Pablo, já está em fase final de aprovação e a gente quer lançá-lo agora no começo do segundo semestre. Obviamente, acho que todos que estão aqui vão ser convidados para o lançamento, que vai ser oficial. Mas acho que, independente do Amira, agradeço o convite do Rodrigo, da Andréia, agradeço o Pablo e Sofia por estarem com a gente. Renaud, um prazer conhecê-lo. Para mim é um privilégio estar com um time tão ilustre e que venha a somar aí nos nossos empreendimentos. Um bom evento a todos. Obrigado, Marlos. Obrigado. A excelência que se une também aos nossos grandes parceiros. Um vídeo, por favor, para contar um pouco da história da Momentum. Mobiliário que a gente encontra solto por aqui, em alguns dos nossos espaços. Também conosco, desde a primeira edição, Michelangelo, Mármores do Brasil. Sonhos que os nossos palestrantes hoje poderão ter no Grand Mercury Curitiba Rayon. E para completar esse time, o ano passado eu conheci o pessoal da Sherwin-Williams em Tiradentes. Olha como foi especial. Fiz o convite e eles estão aqui hoje para abraçar essa causa com a gente. Por favor, Carol, vem contar rapidamente um pouquinho dessa história das tintas que são usadas pela MDGP. Boa noite, pessoal. Sou a Carolina Amaral, trabalho especificamente na área de serviços de cores da Sherwin-Williams. Então, tudo que é desenvolvimento de cores, tendências, né, material para vocês, arquitetos, especificadores, é a área que eu atuo. Falando um pouquinho sobre Sherwin, a Sherwin-Williams é uma marca global, líder mundial, há mais de 150 anos no mercado. Aqui no Brasil, a gente já está há mais de 75 anos. Tá?
especificando tintas, enfim. Eu atuo na área arquitetônica, então tudo que é tintas, né, para grandes construtoras e, enfim. Mas a Sherwin-Williams também fornece tudo que é para automotiva, naval. A gente tem uma linha bem completa aí para vocês. Uma salva de palmas aos parceiros. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom, morar, habitar, viver. São verbos que as pessoas que estão aqui conosco hoje utilizam quando falam das casas brasileiras. Mas qual a essência dessas casas? O que nós, brasileiros, tanto expressamos? E eu vou começar essa pergunta com Alberto Renaud, cineasta, autor de diversas séries, incluindo a Casas Brasileiras. Qual para você, Alberto, a essência da casa brasileira? Qual é? São tantos caminhos. Até que horas a gente pode? Acho que eu visitei não tenho certeza, eu gravei mais de 1000 casas, mas algumas fora do Brasil, mas enfim, gravei muita casa. E é difícil traduzir isso de uma maneira material. Então, já que é resumo, eu diria que a força da casa brasileira ela é imaterial, por mais que todos nós trabalhemos com matéria, porque é aconchego, é acolhimento, é o café assim que você chega, é o pão de queijo. Hoje eu fui visitar a Priscila, já tinha um café e um pão de queijo. Essa brasilidade, esse carinho, que pode até parecer clichê, mas como eu gravei muitas casas fora do Brasil, eu pude constatar que sim, eu diria que a identidade da casa brasileira ela está no carinho. Mas isso se traduz muito na força e na presença da cozinha, eu acho. Eu chego e me levam para a cozinha. Não tem como. Eu passo, cozinha. Eu acabo na cozinha. Começo na cozinha. E também é um clichê. Eu acho que estou contando o que a gente já sabe. Vem das nossas avós, vem da nossa história, vem da nossa vida real ali, do que a gente vive no dia a dia. Mas eu diria, resumindo, carinho e cozinha. Tem um filme, né? Casa, comida e carinho. Acho que isso para mim, a casa brasileira. Então fica como dica para a gente poder assistir. Perfeito. E agora, Pablo e Sofia fazem parte da PSA Arquitetura. O Pablo é o segundo argentino mais brasileiro que eu conheço, porque o primeiro é meu marido. Depois vem você. Mas me conta esses anos de experiência no Brasil, mesmo com essa visão de um argentino, o que é a essência da casa brasileira, Pablo? Eu diria que a minha primeira impressão, eu acho que é exatamente isso que você falou, é o acolhimento, né? Eu desde o início me senti muito acolhido, né, no Brasil, assim como estou me sentindo acolhido hoje. Acho que isso tem que ver com carinho, né? Eu fiquei arrepiado, eu não entrava no museu há 15 anos, e eu disse para várias pessoas que eu acho que o museu está muito mais bonito do que ele estava 15 anos atrás, quando eu vim aqui pela primeira vez. E isso é carinho que vocês têm pelo museu e acolhimento, né? Quando eu fui conhecendo mais, né, o Brasil, eu fui me dando conta da diversidade, né? O Brasil é o país da diversidade, né? Diversidade étnica e diversidade cultural. O Brasil é muitos Brasis, é muitas culturas. Cada lugar que a gente vai, a gente trabalha no Brasil inteiro, é um lugar diferente. Nosso cliente é um cliente diferente, que tem preferências diferentes, que tem modos de vida diferentes, que tem maneiras de se relacionar com a casa diferentes. Então, a segunda palavra que eu uso para definir a casa brasileira, para mim é a diversidade, né? Eu acho que a casa brasileira, e quando eu vejo os programas do Roberto, são muitas casas, né? São muitas casas diferentes. Então, para não me estender muito, eu acho que são essas duas definições. E agora para sua sócia, Sofia, brasileiríssima. Eu vou puxar um pouquinho dentro das casas. Como eu disse no início, arte, mobiliário, revestimento,
O que isso, para você, enquanto brasileira, representa nessa essência do Brasil? Eu sou de Natal, trabalho em São Paulo e estou fazendo um prédio curitibano, né, junto com o Pablo. E aí a gente vê tudo isso que eles falaram, né, na Casa Brasileira, o carinho, a diversidade. E trazendo para o ambiente interno, eu acho que a Casa Brasileira ela tem uma característica muito única, que é a luz, né? O Brasil tem uma luz muito especial. Então, se você vê um filme europeu e vê um filme brasileiro, acho que na primeira cena você já identifica de onde que foi gravado. Então, acho que a luz seria um terceiro elemento para complementar a essência da Casa Brasileira. E essa luz, como a gente trabalha ela dentro do ambiente e como esse ambiente abraça, né, o usuário, é o mobiliário e o material que a gente aplica lá dentro, né? Então, quando a gente faz arquitetura, o nosso escritório é muito focado em arquitetura de edificações, a gente não faz interiores, a gente faz uma casca, mas o que abraça mesmo são os materiais e o mobiliário ali é o que você vai usar, né? O mobiliário como o que te abraça agora, né? A gente está sentado em um lugar confortável, então diria que é o que abraça o ambiente, os materiais e o mobiliário. As cores também. Ah, sem dúvidas. A cor entra como material, né? Sim. Alberto, você é um comunicador e comunica arquitetura. A gente hoje está num conflito de possibilidades e, ao mesmo tempo, de dúvidas. Como comunicar essa arquitetura para as pessoas? Tem alguma solução para a gente? Não, são desafios constantes, vai mudando. Eu fiz a série Casa Brasileira, ela ficou no ar durante 10 anos. Ela continua reprisando, ela está no Globoplay. Eu fiz uma série agora, na contramão de tudo que está no YouTube, chamado De Casa em Casa, onde, no descritivo da série, eu disse, aqui é algo assim, aqui a gente fala baixo, aqui tem silêncio, aqui tem tempo. Eu acho que fala baixo. Silêncio e tempo são preciosidades hoje em dia. E acho que a poesia do morar, talvez tenha se encaixado na minha linguagem, porque acho que a poesia do morar pede silêncio, pede calma. Então, é uma adequação entre forma e conteúdo. Acho que a gente tem que ir desafiando o mercado, desafiando, olha, é menos, põe menos, tira, respira. É isso que eu tento fazer com os programas. Eu acho que é isso que a boa arquitetura também tenta fazer. Tira essa parede, não precisa. Tira isso. Eu acho que e esse menos é um desafio de todos nós, de todos os poetas, é tirar a palavra para chegar na essência do haikai, do poema. Então, o desafio é esse, é chegar na essência. Excelente. Quando a gente fala de essência, quando a gente fala de excelência, a gente fala do Pablo. Pablo, a gente está hoje projetando algo para Curitiba. Posso fazer só um parênteses? Claro. Porque a gente falou muito de excelência. Eu quis chamar o programa de Casa Brasileira, há 12, 13 anos atrás, porque eu queria falar da excelência do Brasil. E a gente, há 12, 13 anos atrás, e ainda tem uma coisa meio vira-lata, de associar o Brasil a alguma coisa ruim. Eu queria que a excelência da arquitetura brasileira se chamasse Casa Brasileira. E há 12 anos a gente não tinha esse olhar tão aprofundado para o Brasil como a gente tem hoje, certo? Cada vez mais. Ótimo. E que continue assim, né? Como é, Pablo, projetar para os curitibanos? Mas fora a brincadeira, né? Eu estava falando hoje que estávamos comentando hoje que o que a gente faz em São Paulo é meio que um farol, né, em relação ao resto do Brasil. E eu imagino que seja não é pela essência, né? É pelo excesso, talvez, pelo volume, pela quantidade, né? E quando eu chego, né, nas cidades, existe a expectativa de que a gente faça o que a gente faz, né? Mas quando a gente pergunta para as pessoas, né, o que elas querem, né? Eu tenho uma história muito bonita. Eu fui para Uberlândia uma vez fazer um edifício e o meu cliente me sentou na frente de 80 pessoas
que eram as pessoas que iam comprar o edifício, né? E aí elas começaram a me contar o que elas queriam, né? E isso é assim, eu estou contando essa história porque é um pouco não é assim sempre, né? Mas assim, quando a gente começa a perguntar, eu não consigo fazer o que eu já fiz, né? Eu faço aquilo que me pedem, né? Então eu acho que o que aconteceu, projetar para um curitibano é ouvir, né, os anseios e fazer alguma coisa. Eu falei para o Malus hoje, eu olho, porque ele me apresentou o material da campanha, eu falei, eu olho para teu edifício e eu digo assim, mas como ele tirou esse edifício de dentro de mim, né? Que ele despertou dentro de mim que eu consegui devolver esse edifício para ele. Então, eu acho que projetar para um curitibano, projetar fora de São Paulo, é isso. Você poderia entender, né? Né? Podemos falar da churrasqueira, podemos falar... Mas eu acho que, fora essa questões específicas, eu acho que assim, você entrar no espírito da cidade e assim, eu volto a falar acolhimento, né? Curitiba, nós podemos falar do Lerner, nós podemos falar da história do urbanismo, mas eu acho que tem essa coisa do acolhimento, né? Hoje nós fomos andar na rua de um outro terreno que o Malus está comprando, e assim, é a sensação de acolhimento, né? A sensação de se sentir à vontade, né? Eu vou parar de falar, senão vou ficar falando. Mas então você se sentiu acolhido por Curitiba? Sabe, assim, é um bairro muito especial, né? Mas sabe, é o verde, é a escala, né? Sim. É o ritmo, né? Quase, né? Quase não está para quem está em São Paulo, quase não está numa cidade, né? Sim. E eu acho que esse clima ele transpira, né? E de alguma e influencia, né? É nosso, né? Curitiba tem essa singularidade. É nosso. Perfeito, obrigado, Pablo. Imagina. Mas eu vou arrancar mais spoilers de você, Sofia. Que características brasileiras vocês construíram nesse projeto? Eu acho que uma característica bem curitibana do Amira é a gentileza urbana. Isso vocês vão ver daqui a alguns meses, mas eu acho que a gente conseguiu imprimir essa característica tão peculiar e invejada por outras cidades que Curitiba tem, que é esse olhar da gentileza urbana, o olhar do urbanismo, entender a cidade como coletivo e não eu no meu lote fechado com muro. Então, isso vem muito forte no Amira. A materialidade também, então, respeitando a arquitetura curitibana, o que havia, né, o que tem ali no bairro que a gente já adora, já é o nosso bairro preferido, o Cabral. A gente traz materialidades que existem no bairro, usando materiais que estão ali, que fazem parte da história do bairro. Então, eu destacaria o uso dos materiais e essa gentileza urbana que vem de maneira muito especial no Amira. Perfeito. Já estou curioso para ver os detalhes do projeto. Hein? Alberto, você recém lançou um livro que só com fotografias do seu celular. E um livro lindo que eu tive... Sensacional, uma ideia que está na nossa mão e que a gente pode fotografar. O livro Fotos Caseiras, ele é o resultado do meu processo de trabalho. Eu gravo, o que não é nenhuma invenção da roda, mas muito diretor deve fazer isso, eu gravo fotografando. Falo, olha aquele copo. Aí eu mostro para o câmera o copo. Não, para lá. Eu dialogo com as imagens, com o diretor de fotografia que está comigo. Eu uso as minhas fotos. Quando eu vi, eu tinha, sei lá, mais de 100 mil fotos no iPhone. E surgiu a ideia de pegar esse material de gravação, que são fotos com nenhuma pretensão de fotógrafo, mas é a referência, o estilo da gravação. Fotos Caseiras, o nome do livro explica tudo. E eu escrevi um grande texto sobre a minha relação, grande no sentido do tamanho, sobre a minha relação com casa, e fiz uma seleção de... Sou péssimo de números, mas eu acho que é em torno de 180 projetos e 260 fotos. É isso. Esse é o livro Fotos Caseiras. À venda nas melhores casas do ramo. Vá até uma livraria, não compre online, mas não tendo...
Na livraria, compra online. Eu quero... Mantenha viva as livrarias, isso que eu quis dizer. E eu quero exatamente isso. Eu sei que é muito subjetivo, é muito repertório, é muito teu olhar. Mas que cuidado que a gente tem que ter quando a gente fotografa, a gente filma espaços? Existe algum... Desculpa, a minha maior preocupação é tentar mostrar para o outro, para quem vai ver aquilo, a sensação que eu estou tendo ali. Isso é que eu chamo de uma certa tridimensionalidade, é entrar num projeto do Pablo. O que ele viu ali? Quem está ali dentro está vendo o quê? Eu me colocar no lugar de quem está vendo, a vista que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, a luminosidade, que eu acho que é uma chave também, para se eu tivesse que resumir a resposta, eu falaria luz, resumindo a resposta, mas é me colocar, eu sou um tradutor, eu estou traduzindo aquele espaço ali para alguém. Então, eu acho que não tem nenhuma técnica, tem que ter a gentileza no olhar de tentar captar aquilo ali que o outro possa ver, o que te encantou ali. É isso. Perfeito. Pablo, uma pergunta bem específica. As tintas são vistas por você como proteção ou como estética nos teus edifícios? As duas coisas, né? Tem materiais que não sobrevivem sem tinta, né? Como o aço e a madeira, né? Aliás, fazendo uma propaganda do patrocinador, né? O esmalte naval é clássico, né? Uhum. O Sparalac, né? E revestimentos internos, né? Ela mostrou, né, a coleção do ano, né? E uma coisa que é maravilhosa, né? Que nem se mostra mais, mas todo mundo sabe, porque já usou, que é a possibilidade de infinitas cores, né? Então eu acho que a tinta tem essas duas funções e a cor, né? A luz e a cor, né? Dá no tom do ambiente, né? Então é isso. Perfeito. E aí, Sofia, para finalizar, eu vou abrir ao público, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E os mármores? Já que a gente está diante de grandes possibilidades brasileiras. Eu acho que a gente visitou hoje, né, a Michelangelo, e é realmente impressionante. É um orgulho até para o Brasil a gente ter essa qualidade de material. Acho que o mármore é um material que não tem nem o que falar, né? Assim, a gente usa milhares de anos, literalmente, né? Desde os gregos, é um material presente na arte e na arquitetura, e a palavra temporal fica até redundante, né? Fora a qualidade do material, que você consegue polir e revitalizar esse mármore. A gente adora, né? E ter mármores brasileiros é realmente um privilégio. Acho que faz parte da brasilidade a gente resgatar. Você estava falando, né, sobre o Brasil. Acho que o Brasil está na moda para os brasileiros e cada vez mais. A gente está cada vez sendo mais orgulho, né? Como a Casa Brasileira ajudou muito. Eu falei hoje para o Renault que eu era estudante de arquitetura e na época que a gente marcava a hora para assistir TV era o meu programa. Mas voltando, quando a gente fala de brasilidade, eu acho que é isso, né? É se apropriar de coisas tão incríveis que a gente tem nesse país, como a natureza, os materiais naturais, a madeira. Isso é maravilhoso. Perfeito. Obrigado, obrigado. E agora, perguntas? Podem perguntar, gente. Vamos lá, Rodrigo. Vocês falando um pouquinho de Curitiba, né? Eu acho que a gente conhece um pouco melhor a nossa cidade, o nosso público, principalmente a gente que está na parte comercial direto. Então, assim, eu vejo um pouco do público curitibano como um desafio para vocês, né? Quando você fala que você vai extrair ao máximo o que o Marlos está extraindo de você é o resultado do projeto. Eu vejo que o que falta um pouco do curitibano é ele olhar um pouquinho mais para ele, né? Porque a gente vê o gaúcho é muito bairrista, né? O pôr do sol do Guaíba é o melhor sempre, né? O curitibano eu vejo ele como o que a gente tem fora é melhor, mas aqui eu quero fazer melhor, né? Então assim ele sempre as peças de arte tudo aqui é um teste. Então eu tenho certeza que
quando o teu projeto tiver concluído aqui e ele bem sucedido, vai ser para você um prêmio mesmo, porque muitas pessoas elas testam Curitiba antes de ir para o resto do país, né? Então, assim, eu acho que vai ser bem legal para o teu portfólio isso daí. Você falou dos anseios da cidade, enfim, do pessoal de Curitiba, e tem uma história que o curitibano é muito exigente, né? Não só para um show de teatro e tal, mas principalmente na arquitetura. Então, eu queria saber se você achou alguma diferença, né? Se essa exigência foi diferente do que você está acostumado. Eu volto a falar, eu tenho uma amostra, né? Fazer uma amostragem através de uma amostra é um pouco difícil. Mas eu acho que o Sul é um Brasil mais caprichado, né? De modo geral. A gente sente isso, né? A gente está um pouco mais no centro, né? A gente sente isso quando vem para o sul, né? E a gente sente, acho que não é só Curitiba, diferente do que você fala, né? A minha sensação é que você chega em vários lugares do Brasil, que é o melhor lugar do Brasil, né? E eu acho que vocês têm muito esse amor, né, pela cidade, né? E assim a gente vê esse carinho na cidade, né? A gente é movido a exigência, né? A gente é muito autoexigente, né? A gente acho que a gente cobra caro, mas podia ganhar muito mais dinheiro do que a gente ganha se trabalhasse menos em cada projeto, né? E assim, para a gente a exigência do cliente é uma contrapartida da nossa exigência, né? Então tá tudo em casa, não tem problema. Por isso que Curitiba ainda é reconhecida como mercado teste, né? Em muitos. Bom, vou deixá-los livres. Vou pedir uma foto de todo mundo antes. A gente tem um coquetel esperando a gente, para que vocês também possam conversar com todos. E, já que vocês têm uma assinatura em Curitiba agora, Alberto, de casa em casa curitibana. Queremos você aqui, gravando com a gente. Tá bom. Vamos tirar uma foto, todo mundo?